Olá pessoal, boa tarde. Então, a aulinha de hoje, só para complementar o assunto de domínio de funções, eu vou resolver aqui mais dois exemplos, tá bom? Aulinha curtinha, no nosso esquema, para na segunda-feira a gente tocar o barco para frente, tá? Vamos lá, nós vimos que uma função real ela não vai ter necessariamente como domínio, né, todo o conjunto dos números reais, porque pode ser que algum valor real de x faça com que aquela relação deixe de ser, né, uma função. Nós vimos que temos duas situações básicas para isso, que é a questão do denominador de frações e do radicando, né, de radicais de índice par. Então, por exemplo, aí nessa função desse exercício, nós temos aí duas situações complicadas, né? Nós temos um 5 menos x, que está dentro de uma raiz quadrada, e a gente sabe que se está dentro de uma raiz quadrada, esse número não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a zero. E nós temos o x mais 1, que também está dentro de uma raiz quadrada e não pode ser negativo, mas que, além disso, está no denominador de uma fração, então também não pode ser zero. Então, o que vai acontecer aí, pessoal? Nós vamos ter que o 5 menos x, ó, o 5 menos x, que é o que está dentro ali daquela raiz quadrada ali, tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, não pode ser negativo. Até pode ser zero, não pode ser negativo. Isso quer dizer que o 5 tem que ser maior ou igual ao x, né? Passando o x para o outro lado, que estava negativo, né? Agora, escrever que 5 é maior ou igual a x é a mesma coisa que escrever que x... Opa, deixa eu apagar aqui. X é o quê? X é menor, né? Ou igual a 5, ok? É isso aqui que a gente pode concluir. Isso tem que acontecer, x não pode ser maior do que 5, senão vai dar ruim. Mas não tem só essa condição, certo? Tem outra condição aí, que é a seguinte: o x mais 1, que está dentro ali do outro radical, ele tem que ser um número que positivo, tá? Ele não pode ser nem negativo, nem zero. Ele tem que ser positivo. Então, o x mais 1 tem que ser maior do que zero. Se o x mais 1 tem que ser maior do que zero, isso quer dizer que o x tem que ser maior do que menos 1. Ok? E aí nós temos o quê? Essas duas condições que devem ser satisfeitas simultaneamente. Ou seja, você tem o x, né? E esse x ele tem que ser menor ou igual que o 5, mas ao mesmo tempo ele tem que ser o quê? Maior do que o 1, do que o menos 1, desculpa. Então, ó, x tem que estar entre menos 1 e 5, né? Sendo que o menos 1 não entra na jogada e o 5 entra. A representação disso aqui, como usando os colchetes, né, seria o intervalo aberto no menos 1, não é isso? E fechado no 5. Seria isso aqui, ó. Ok? Letra D. O que é o mais importante aí? É você entender que se você tem duas situações ali conflituosas, as duas têm que ser satisfeitas simultaneamente. As duas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Tá bom?
Vamos ver aqui um outro. Tem mais um exemplo. Para a gente fixar essa ideia aí, ó. Várias situações. Aí, né, ó. A gente tem, primeiro, o 4 menos x está dentro de uma raiz quadrada. Esse número tem que ser maior ou igual a 0. Isso quer dizer que o 4 tem que ser maior ou igual ao x, que é a mesma coisa que dizer, olha, x tem que ser menor ou igual a 4, ok? Essa é uma condição que terá de ser satisfeita. Vamos lá. Outra condição, outra situação. Esse 2x menos 6 aí. Esse 2x menos 6 é denominador de fração. Sendo denominador de fração, não pode ser 0. Então, 2x menos 6 tem que ser diferente de 0. Isso quer dizer que o 2x ele tem que ser diferente de 6. Ou seja, o x tem que ser diferente de 6 dividido por 2. Ok? Se o x tem que ser diferente de 6 dividido por 2, isso quer dizer que o x terá de ser diferente de 3. Então, essa também é uma condição que deverá ser satisfeita. Tá? E tem mais uma. E mais uma aqui, ó. O x menos 1 está dentro de uma raiz quadrada e é denominador de fração, ou seja, esse x menos 1 não pode ser 0, tem que ser maior do que 0. Tem que ser positivo, estritamente positivo. Ou seja, o x terá de ser maior do que 1. Então, olha, a gente está diante de uma resolução bem parecida com a do outro exemplo, né? Porque a gente vai colocar aqui, ó, o x entre o 1 e o 4. Dessa forma, né? Ó, o x vai estar entre o 1 e o 4. Só que o x terá de ser o quê? Entre 1 e 4, porém diferente de 3, que foi essa situação aqui. Ou seja, temos aí o item, a letra A. Tá bom? Satisfazendo aí as 3 condições ao mesmo tempo. Ok, gente? Então fica aí, ó, mais esses 2 exemplos e essa questão aí de encontrar o domínio da função, que é um problema muito importante. Tá bom? É isso aí, galera. Por hoje é só. Segunda-feira a gente segue em frente, tá? Tchau, tchau. Um abraço.